Olá, pessoal! No tema de hoje nós vamos falar sobre traumas do passado. Você já viveu algum trauma no passado? Algum trauma que está muito presente na sua vida? Que se você pensar hoje, ele continua doendo? E como resolver essa situação? Como caminhar, apesar disso ter acontecido com você? É isso que a gente vai falar hoje, no tema de hoje. Então, se você ainda tem curiosidade sobre isso, se você quer saber mais como se livrar desses traumas, vem comigo! Então vamos lá? Traumas do passado. Eu já vou começar com uma historinha, porque eu acho que assim fica mais fácil da gente visualizar um contexto, entendendo a partir de uma história, como isso se mescla com a nossa vida, a gente consegue se identificar e se enxergar na situação melhor. Então eu vou começar com a historinha de duas moscas. Duas moscas estavam voando numa cozinha. De repente, uma dessas moscas caiu num copo de leite. Essa mosca, percebendo que caiu num copo de leite, não sabendo muito bem como sair daquela situação, foi tentando nadar para conseguir sair dali, voar, e aquele leite grudava nas asas, parecia que afundava ainda mais ela cada vez que ela tentava sair. Ela tentava subir pela borda do copo e ela escorregava, e ela foi ficando exausta, foi ficando cansativo, e ela foi desistindo de tentar sair daquela situação, e aí até que ela desistiu completamente e morreu. Essa segunda mosca estava voando, não viu o que aconteceu com a sua amiga e acabou caindo numa mesma situação. Caiu num copo de leite. E aí ela começou a nadar, começou a fazer aquele mesmo movimento, tentar sair pela borda, já cansada, exausta daquela situação. Ela começou a tentar fazer um redemoinho ali dentro, começou a nadar em círculos e começou a formar um pequeno floco, um pequeno nódulo de nata dentro do leite. E com aquele nódulo ela foi conseguindo subir naquilo, não ficar tão mergulhada naquele leite líquido pegajoso para conseguir sair do copo. E aí ela conseguiu sair com sucesso do copo, se livrou de mais uma. Só que aí, passando um certo tempo, ela novamente em uma cozinha, voando e sobrevoando aquela cozinha, ela acaba caindo num outro copo. E nesse copo, ela cai na mesma situação e ela começa a tentar nadar, começa a tentar sair. E aí ela pensa, eu já saí dessa situação uma vez, eu consigo sair de novo. E aí ela começa a tentar nadar e começa a tentar fazer aquele redemoinho e não consegue sair. E aí uma mosca vendo essa situação, rondando aquele copo, se aproxima. E se aproximando dela, ela chega e fala assim na borda do copo: olha, tem um canudo aí, por que você não vê esse canudo que está do seu lado? Sobe pelo canudo que vai ficar mais fácil de você sair desse copo, dessa situação. A mosca que está dentro do copo olha para ela, observa e fala assim: não, eu já saí dessa situação uma vez, eu vou sair de novo. Eu não preciso disso, eu não consigo enxergar essa solução, eu já saí da minha maneira. E aí ela começa a tentar fazer o redemoinho de novo, e ela não consegue sair dessa situação. Ela vai cansando, ela vai desistindo e ela morre. O que essa historinha vem trazer para nós? Que reflexão que isso está querendo mostrar? Que ensinamentos que isso traz? Conseguiu associar com a sua vida? Conseguiu associar com algumas situações que você passa? Primeiramente, eu queria falar que nesse segundo copo, talvez não seja a mesma situação do leite. Era um copo de água. Então, observa que muitas vezes nós não conseguimos perceber na situação. Nós achamos que estamos vivendo uma repetição daquela situação, quando na verdade não é real, não é a realidade. Situações são diferentes. As coisas mudam, as coisas estão em movimento.
Quem você era 1 minuto atrás já não é mais quem você é hoje. Porque sempre tem um aprendizado, uma interação com o ambiente, com as pessoas ao nosso redor. Então observa, se você às vezes acha que está presa numa armadilha, se repetindo, mas já não é mais a mesma pessoa que era antes, a mesma idade que tinha antes, as mesmas circunstâncias que tinha antes, mas você insiste em olhar para um foco e achar que é a mesma situação e buscar a mesma solução, nadando contra a maré, do mesmo jeito que você fazia antes, porque funcionou uma vez. O que o cérebro entende? O nosso cérebro é uma máquina muito inteligente. Então, toda vez que nós passamos por uma situação e obtemos êxito, sucesso naquilo, o cérebro grava uma informação de que aquilo funciona, de que aquilo dá certo. E aí, o nosso cérebro, independente das circunstâncias que acontecem a posteriori, ele vai associar com aquela situação anterior. Então, ele vai tentar agir da mesma forma, da mesma maneira, porque deu certo. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você está num conflito familiar, está tendo uma discussão com seu marido. E aí, nessa discussão com seu marido, você, para evitar uma briga, você se esquiva, né? Você evita aquele conflito, você evita falar certas coisas e tenta sair daquela situação para não ter um desgaste, para não falar o que não quer. E aí dá certo. Vocês evitam uma discussão, vocês evitam uma briga. E aí o seu cérebro grava aquela informação. Toda vez que eu faço X, Y e Z, eu consigo sair dessa situação de fininho e evitar uma briga. Então, toda vez que tiver uma situação importante a ser tratada, um conflito que poderia ser resolvido naquele momento, o seu cérebro vai se esquivar. O seu cérebro vai agir da mesma forma, sempre evitando aqueles mesmos conflitos. Outro exemplo é quando você tenta ter algum tipo de diálogo, não necessariamente uma briga, mas toda vez que você vai falar daquele assunto, te incomoda, te aperta, te irrita, e aí você vai para uma outra linha, você tenta não falar. E aí, toda vez que acontece aquela situação, você acaba nunca resolvendo o problema, porque você está sempre tentando evitar a dor, tentando evitar o sofrimento, tentando evitar a angústia. Ou ao contrário, sabe aquela pessoa explosiva que não se aguenta e explode numa situação? Porque o cérebro dela entende, em algum momento ficou registrado da infância, adolescente ou da fase adulta, que quando tem uma situação e ela reage, alguém recuou. E neste recuar, ela se sentiu bem, ela se posicionou melhor, ela venceu aquela briga, aquela batalha, aquela discussão. O ego dela inflou, ela teve mais confiança. Então, toda vez que houver uma possível ameaça ao ego, à persona dela, à personalidade, à situação, algo que o cérebro entenda como uma ameaça, ela vai reagir da mesma forma, com o ímpeto de briga, com o ímpeto de ofensa, e aquilo vai virando um ciclo repetitivo. Então, cuidado, as situações são diferentes. Nós devemos avaliar cada ponto, cada circunstância. A briga de ontem não é a mesma briga de hoje. Às vezes, no momento estava mais nervoso, estressado, valia a pena recuar, valia a pena se aquietar, valia a pena se recolher. Mas talvez isso precisa ser resolvido. Então, você precisa criar forças, habilidades, a habilidade de resposta para conseguir enfrentar aquela situação, aquele conflito de uma vez. Não reagindo todas as vezes da mesma forma, porque senão nunca será solucionado. Você nunca vai conhecer muito sobre si, nem sobre o outro, se você não passar por aquela situação. Aquilo que possivelmente foi um trauma, eu não vou começar a discutir com meu marido, com a minha mulher, com meu filho, com a minha filha, porque vai começar tudo de novo. Né? Muita gente pensa assim, vai começar tudo de novo, e não tá errado em pensar assim. O seu cérebro já tá automatizado a pensar que toda vez que eu fizer X vai dar Y. E você tem que mostrar para o seu cérebro que não necessariamente.
São tentativas, tente de novo, explique de uma outra forma, dê exemplos. Se você for mais ríspida, seja mais calma. Se você for mais calma, talvez você precise empregar mais potência, mais energia na sua fala, para se fazer presente, fazer a sua opinião ser um pouco mais válida. Ou às vezes não, é com amor, é com jeitinho, né? Que você vai conseguir ser mais clara, vai conseguir ser ouvida, vai conseguir ser mais fluida nas suas palavras. Percebe como as situações se movimentam, como as coisas mudam. E a gente também aprendeu nessa historinha das duas moscas que muitas vezes, quando uma pessoa está de fora, ela consegue ver melhor o que está acontecendo. Ela tem um campo de visão mais aberto, mais ampliado da situação. Então, muitas vezes, alguém que te ama, alguém que gosta de você, vai tentar te dar um conselho, vai tentar te dar uma dica, vai tentar te dar um toque. E a maioria das pessoas, quando é alguma coisa que coloca lá pra cima, a autoestima pra cima, você é incrível, você é ótima, você tá certa, as pessoas ouvem. Quando esse conselho, essa dica, essa observação não é algo agradável aos ouvidos, está falando, não, acho que você não está certa, você está errada. Nessa situação, você não precisava ter agido desta forma. Reflita, será que você também não é assim? Será que você não está impondo a sua opinião ao outro, tentando prevalecer a sua vontade sobre o outro? Tentando modificá-lo a seu bel prazer? Fazendo ele se encaixar no seu molde que você acha como ideal, de marido, de filho, de esposa, de colega de trabalho, de chefe, de funcionário, né? Então perceba que às vezes um toque de uma pessoa externa, uma pessoa que está fora da situação, pode ser que te ajude a enxergar aquilo, enxergar a si mesmo, enxergar as suas sombras, porque assim, as nossas sombras, as nossas questões mal resolvidas, os nossos pontos de dor, a gente tenta embotar, colocar para dentro, colocar para a escuridão, não mostrar para ninguém, esconder. E eu já falei disso algumas vezes. Não, a gente não quer enxergar e não quer que os outros enxerguem. Se alguém falar disso, desse meu defeito, dessa minha característica que eu não gosto, que eu acho feia, que eu acho horrível, aí se alguém pegar nesse ponto, né? A gente não gosta. E aí, quando alguém fala, a gente vem com os dois pés no peito da pessoa pra atacar ela ou pra se defender. Ou a gente nega, não, eu não sou assim, imagina, porque é um absurdo. Ou a gente fala, mas quem é você pra falar assim comigo, que não sei o quê? Ou a gente tenta se defender de uma maneira, não, acho que você tá vendo errado, acho que você não entendeu, né? Então tem várias formas que são os mecanismos de defesa que nós temos para não enxergar essas coisas. Então, quando alguém te falar alguma coisa, escute. Não necessariamente é real e é verdade e é válida aquela opinião, mas muitas vezes o outro enxerga com uma clareza absoluta algumas coisas que você não enxerga, que nós não enxergamos. E aí o outro pode ajudar você a enxergar aquilo que você pode melhorar, aquilo que você pode aprimorar em você. E isso é uma habilidade que a gente vai construindo com as relações. Por isso, o ser humano é um ser que tem que viver em sociedade. Ó, tem alguém falando com você. É a Siri. É por isso que nós vivemos em sociedade. É por isso que nós temos que conviver com pessoas, porque isso vai fazer nós nos enxergarmos melhor, convivermos melhor. Acho que agora ela parou. E vai fazer a gente entender melhor quem a gente é. O que mais que essa história pode nos mostrar? Que se basear 100% em experiências e traumas anteriores não necessariamente é válido. Vamos falar de experiências anteriores. Você tentou uma coisa uma vez e deu certo, e aí você se baseia nisso que vai dar certo para você sempre e que vai dar certo para os outros. Aí tem duas opções.
Ou você é daquela pessoa que vai falar para os outros, não, porque eu fiz assim e porque deu certo. Você tem que fazer assim, porque só assim você vai conseguir, né? Cuidado, não necessariamente é real. Ai, Jéssica, então não tenho que falar nada para ninguém, ajudar ninguém. Tem, fala, minha experiência foi X, Y e Z. Se eu tivesse na sua situação, que eu não estou, eu faria isso, isso e aquilo. Isso o ser humano faz naturalmente, né? Os terapeutas já, pelo contrário, eles não têm que falar o que você tem que fazer, eles têm que te mostrar opções que talvez você não esteja enxergando para você tomar sua decisão. Mas popularmente as pessoas dão conselhos, né? E aí tem aquele ditado, se o conselho fosse bom, não dava, vendia, né? Por quê? As pessoas se baseiam nas suas próprias experiências, não significa que aquilo é uma verdade absoluta e que só vai funcionar daquele jeito. Então perceba, observe a visão das pessoas que estão ao redor, mas não tome a sua experiência como uma verdade absoluta e das outras pessoas como verdades absolutas, como se daquela maneira, se não for daquela maneira, não funcionará. Tente, experimente a sua maneira. Crie novas possibilidades de caminhos para o mundo, para a experiência humana. E o que eu quero falar aqui, focando na parte dos traumas, é: muitas pessoas, eu diria que a maioria, se não todas, se não passou, vai passar por algum trauma, alguma experiência dolorosa, alguma experiência que machucou, que doeu ou que vai doer muito, uma decepção amorosa, um trauma pessoal, profissional, familiar, afetivo, não importa. E dependendo como você olhar para aquela situação no momento que aquele trauma for feito, for realizado ou vier a seu encontro, dependendo como você olhar para aquilo, pode deixar uma marca muito profunda. Ou você pode olhar por um outro ângulo e falar assim, o que aquilo está querendo me mostrar, né? O que eu posso aprender com aquilo? Grandes traumas sofridos, e eu estou falando de traumas bem pesados, como abusos e etc. Fala, Jéssica, mas o que uma criança que sofreu um abuso pode aprender com alguma coisa daquilo? Às vezes não necessariamente só a criança, mas às vezes os pais que precisam aprender com aquela situação e tem milhares de formas de olhar para aquilo, porque cada caso é um caso, cada situação é única, precisa ver o seu caso específico, mas é possível trazer um entendimento, uma clareza para toda a família, para todos aqueles que cercam aquela criança, né? O que cada um que está ali tem um papel, o que pode trazer de aprendizado dentro daquele processo de trauma familiar que aquela família viveu. E outros traumas como depressão, traumas que levam à depressão, a pessoa fica com uma dor profunda, com uma angústia, vivendo aquela bolha como se aquele trauma do passado fosse presente hoje, como se ela sentisse vivo dentro dela hoje. Será que não dá para olhar aquilo de uma maneira diferente? Muitas pessoas que vêm até mim, que sofreram traumas do passado, a gente aprende não só a ressignificar, mas tratar, acolher, trazer aquele trauma como força, virar a mesa do trauma e olhar para aquilo de uma outra perspectiva do que eu tenho que aprender com aquilo, ou se eu passei por aquilo, ok, como eu vou lidar com isso daí para frente? E como eu posso ajudar outras pessoas que estão na mesma situação que eu, né? Quando eu passo por esse trauma. Se você tem um trauma que você não consegue ultrapassar, que ainda está presente doendo, você procure ajuda profissional. Muitas vezes nós não conseguimos sozinhos enfrentar esses traumas. Algumas dicas que eu dou aqui para vocês e visão e ampliar um pouco a consciência para essas coisas é para vocês tentarem começar a fazer esse movimento sozinhos. Mas muitas vezes a gente precisa de ajuda, não tem nada de errado, não é fraqueza pedir ajuda, né? Mas saiba que só o movimento de vocês querer sair desse trauma, ultrapassar esse trauma, já é um grande começo, já é
uma grande coisa. Eu brinco que a sua dor pode se transformar na sua maior força e pode ajudar outras pessoas nesse processo, né, de recuperação, de entendimento. O que acontece muito em consultório são pessoas que me procuram, que passaram por traições, né, dos seus companheiros e não conseguem sair dessa situação, ficam meses, anos nessa angústia, nessa aflição, nesse desespero, nesse sentimento de culpa, nesse trauma que fica carregando. E não conseguem enxergar como as situações se moldam. Algumas vezes, dar o perdão pode salvar o casamento. Outras situações já não cabe mais o pedido, a aceitação daquela situação para tentar ultrapassar aquele obstáculo e viver novamente em conjunto. Às vezes o afastamento é uma das melhores opções. Cada caso é um caso, cada circunstância, cada pessoa é única. Tem gente que vai precisar de um processo de, ok, o que essa traição trouxe para nós? O que nós podemos aprender com isso? Vamos falar sobre isso, vamos resolver as nossas pendências. Muitas vezes um casal não conversa, não tem diálogo. Então vem uma situação de trauma como essa para quebrar algumas barreiras, falar sobre algumas coisas que estão debaixo do tapete, né? Alguns desejos, sentimentos, frustrações, obstáculos, barreiras. Outras vezes vai ser tratado como uma destruição do lar. Só que é a pessoa que quer ver como isso, porque ela acredita que não há nada além daquilo. Aí a gente entra na ilusão do casamento perfeito, que nada vai acontecer e que aquilo é para sempre. Muitas vezes é a chance de você aprender com relacionamentos anteriores, coisas que não foram legais para você se conhecer melhor, para você entender o que você aceita, o que você não aceita, o que você gosta, o que você não gosta e construir relações melhores daqui para frente. Entender que coisas que para você é óbvio, para o outro talvez não seja, e é preciso dialogar, é preciso falar sobre isso, é preciso conversar, é preciso abrir as portas para um diálogo familiar, com filhos, traumas com filhos, de situações que você veio fazendo, cometendo com seus filhos, ou você foi muito mole com eles, que é o termo mais usado, ou você foi muito rígido, e aí você se arrependeu, ou você achou que não deveria ser assim, mas você fez o que soube, do jeito que soube. A questão é, quando você toma consciência daquilo que você fez, de como você agiu, pegue as experiências do passado, as coisas que você acha que consegue melhorar, que deve melhorar e modifique. Não adianta ficar tentando voltar no passado, pedir desculpa, tentar resgatar, tentar falar palavras bonitas. Precisa de ação, precisa de movimento, de mudança na sua fala, no seu comportamento, no seu sentir. Se não há mudança interna, aquilo vai ficar ressoando. E também não adianta colocar o trauma para debaixo do tapete, não falar sobre isso, porque ele sempre vai ser uma sombra para você. Hoje eu trato várias coisas que eu passei com muita naturalidade. Por quê? Porque não me dói mais falar sobre isso. Tocar em pontos que antes eram doloridos, quando você resolve, você não tem nenhum problema para falar sobre isso, né? Então, se ainda te dói falar sobre uma circunstância, se ainda te irrita, se ainda te traz mágoa, se ainda te traz aflição, é porque ainda não está curado em você, ainda não está resolvido. E aí vale a pena voltar um pouquinho nisso, com ajuda ou sem ajuda, depende de você, do quanto você aguenta, do quanto você quer, do quanto você precisa, para mexer nessas coisas e entender o que você ainda está vendo como uma coisa ruim. O que você ainda está enxergando como condenando, né? Como um ato não deveria ter sido assim, não poderia ter sido assim. É o seu controle, é a sua vaidade, é o seu ego, né?
É a sua vontade de sempre estar certo? O que é que tá fazendo isso? É a não aceitação? Eu não aceito que isso aconteceu? E aí você vai trabalhando essas questões do passado e sai um pouco do passado. O que eu posso fazer agora? O que eu tenho no meu momento presente? Como eu vou reconstruir a minha relação com a minha esposa, com o meu marido, com a minha filha, com o meu filho, com o meu irmão, né? Como eu vou reconstruir o meu relacionamento com aquele colega de trabalho, com aquele amigo? O que eu posso fazer daqui pra frente? Sem ficar trazendo o passado, porque você falou, porque você disse, porque foi assim, porque foi assado, porque nananã. Isso não vai resolver mais. Se você quer a mudança, você precisa partir do momento que você está hoje. Se você acha que você precisa fazer um movimento de pedir desculpas, de conversar, de resolver aquelas mágoas, aqueles conflitos, é muito válido. Mas se for para entrar no loop de acusação, de reclamação, de ficar resgatando aquela mágoa, não vai resolver. Você precisa partir dali para frente. Vou fazer um ato de falar sobre aquilo? Vou chamar aquela pessoa para um diálogo? Eu vou ter um objetivo claro de resolver aquilo. E aí passar para o presente e do presente conseguir resgatar e traçar o futuro que eu quero. O futuro que é possível, da melhor maneira possível. Então, mude a forma com que você olha para as coisas. Muda a forma como que você percebe tudo o que aconteceu. E aí vai chegar num ponto que aquele trauma, você vai entender que ele veio para sua vida, você atraiu aquela situação para você aprender alguma coisa. Porque você pediu para ser forte, você pediu para ser incrível, você pediu para algo acontecer. E aquilo vem para te deixar mais forte. Aquilo é só um obstáculo que, quando ultrapassado, te dá força, te dá movimento energético, te dá musculatura espiritual para você conseguir ser quem você quer ser, realizar aquilo que você pediu, falar com propriedade da experiência. Não só da boca para fora, não ficar repetindo o que as outras pessoas falam, mas você traz essa experiência dentro de você, então você consegue falar com clareza, você consegue falar com ânimo, você consegue falar com energia sobre aquilo, porque está transformado dentro de você aquela circunstância, aquela situação. E aí quando o outro vem com um problema parecido ou o mesmo problema, você consegue mostrar para ele como ultrapassar aquilo. E aí a pessoa fala, nossa, conversei com fulano, saí tão bem, né? Conversei com fulano e ele me passou uma energia tão gostosa. Por quê? Porque você tem dentro de você a transformação, né? Para a sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor. Cuidado, então. Veja se você não está vivendo com as mágoas do passado, os traumas do passado. Veja se você não está sendo aquela mosquinha que nada e desiste. Se você não está sendo a outra mosquinha que, apesar de conseguir vencer uma experiência, um obstáculo, no próximo obstáculo quer fazer tudo do mesmo jeito e da mesma forma e não consegue perceber que existem outras formas, porque a circunstância mudou. Veja se você não está sendo aquela mosquinha que, quando o outro fala, você ignora, porque você acha que a sua verdade é a verdade. Então, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar. Eu adoro ler todos os comentários, todas as mensagens no inbox. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo e poder contribuir com alguma coisa. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, ativa o sininho para as notificações, se inscreve no Instagram, no Facebook, aqui no canal do YouTube. E a gente vai caminhando para os próximos vídeos, para outros temas. Eu espero ajudar vocês a compreender melhor, trazer todas as suas sombras à luz, viver uma vida mais feliz, um relacionamento mais pleno, com mais sabedoria, com mais alegria, com mais leveza. E eu espero muito um dia ouvir a sua história, que a sua dor se transformou numa grande ferramenta de transformação na sua vida e nas pessoas ao seu redor. Então, até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.